Nacional. Boa noite. Boa noite. Médicos divulgam um perfil de mais de 400 doentes. Os primeiros infectados pelo novo coronavírus. Quase a metade já passou dos 60 anos. Nenhum tem menos de 15. E as estatísticas mostram que o risco de morte é menor do que o de outras epidemias por coronavírus. Aumenta o número de pacientes monitorados no Brasil. Mas não há nenhum caso confirmado. Em Minas Gerais, agentes de saúde ajudam moradores de áreas que foram inundadas. O IBGE registra menos desempregados no Brasil em 2019. Mais trabalhadores informais. E depois de 4 anos, o primeiro resultado positivo nos empregos com carteira assinada. O Reino Unido deixa a União Europeia depois de 3 anos e meio de negociações. O Senado americano barra depoimentos que poderiam comprometer Donald Trump no julgamento do impeachment. A polícia paulista identifica mais um suspeito de envolvimento no assassinato de uma família em São Bernardo do Campo. E decide indiciar a filha do casal e a namorada. O Jornal Nacional começa agora. Em dezembro do ano passado, a taxa de desemprego caiu para 11% no Brasil. A menor desde o primeiro trimestre de 2016. Quantas filas como essas a gente já viu no país inteiro nos últimos anos? De acordo com o IBGE, elas estão diminuindo. A taxa de desemprego, que chegou a 12,7% no primeiro trimestre de 2019, encerrou o ano em 11%. Isso significa que o número de desempregados caiu de 13 milhões para 11 milhões e 600 mil. Foi a terceira queda seguida e o menor patamar desde março de 2016. Ao mesmo tempo, essa outra fila aí da informalidade tem aumentado. Cada guarda-sol é um ponto de venda de quentinha. São pessoas que já trabalharam com carteira assinada, mas perderam o emprego. Nessa disputa do dia a dia, onde a comida é o ganha-pão, cada um vai buscando um diferencial. A comida é feita na hora. Aí a pessoa vê a quantidade de comida e escolhe a carne que quer comer. Contra filé de frango e linguiça mineira. Isso. E a porção de batata fritas. E visão de mercado é fundamental. Gabriel vende aromatizante de carro ao lado de um posto de gasolina no centro do Rio. É assim que paga a faculdade e se organiza, porque não sabe quanto tempo vai levar até ter um salário fixo. Sobra um dinheiro ainda, consigo pagar muito tranquilo, graças a Deus. Cada um desses trabalhadores entra na conta do IBGE como empregado. Eles ajudam a reduzir o índice oficial do desemprego no país porque exercem alguma atividade, ou seja, têm uma ocupação. Mas aqui ninguém tem carteira assinada. Em todo o país, são 38 milhões de brasileiros na mesma situação, vivendo na informalidade. Cada dia que passa é uma pessoa nova diferente trabalhando na rua. Vai só aumentando. Os trabalhadores informais representam 41% da população ocupada. Esse é o maior índice desde 2016, quando o IBGE passou a medir a informalidade. O que esses trabalhadores ganham aqui vai dando para pagar as despesas, mas a maioria continua esperando um emprego formal. Eu preferia ter carteira assinada, né? Mais segurança, 13º, férias. Mas não tem, fazer o quê? A gente tem que trabalhar, né? Aqui pelo menos estou conseguindo tirar um dinheirinho. Um dado importante que a pesquisa do IBGE mostrou foi a volta também dos empregos formais. Depois de 4 anos em queda, as vagas com carteira assinada aumentaram. Uma ligação que muita gente está esperando receber. Então você participou do processo seletivo para aquela vaga de analista químico júnior e você foi aprovada. Parabéns! Boa notícia, né? Boas notícias que quase 600 mil pessoas receberam no último trimestre do ano passado. Vagas com carteira de trabalho assinada. Segundo o IBGE, os empregos formais aumentaram 1,8% em relação ao trimestre anterior. Essa foi a maior taxa de crescimento desde 2012. Atividades que antes não vinham contratando com mais intensidade, né, como era o caso da construção, até um pouco a indústria e o comércio, mostraram
nesse ano de 19, uma reação na sua contratação de trabalhadores, né? A maior parte das vagas abertas foi no comércio, que precisou de reforço por causa do movimento maior de fim de ano. Outro setor que também cresceu foi o de serviços. Aqui neste salão de cabeleireiro, o movimento maior de clientes em 2019 se refletiu também em mais emprego. 10 novos funcionários foram contratados no ano passado e 2020 já começou precisando de reforço. Os lugares para trabalhar já estão prontos, à espera de gente nova. A dona do salão diz que precisa de mais 15 funcionários. Surpreendentemente, eu recebi mais de 600 currículos. Muita gente qualificada, fiquei bastante surpresa com a qualificação dos candidatos. A Priscila começou a trabalhar no salão esta semana, depois de 5 anos fazendo bicos. Você passa a fazer planos, né? Porque você tem um trabalho, você deixa de fazer algumas coisas quando você não tem um salário fixo, né? Até agências especializadas em contratar gente para outras empresas agora estão empregando por causa da procura maior por trabalhadores. Em 2018 a gente tinha 8.500 vagas e em 2019 mais de 15 mil. Então o número de vagas quase dobrou e o número de clientes aumentou em torno de 30%. A recuperação dos empregos é lenta, mas é sustentável, dizem os economistas. Os custos de contratação e demissão são muito elevados no Brasil. Na recuperação de uma crise, os empresários, principalmente os de pequena empresa, eles são muito cautelosos na contratação. Mas a tendência que a gente vê nos últimos 3 anos é de uma queda lenta e gradual da taxa de desemprego. Há o que comemorar em relação ao passado. A gente já esteve muito pior há pouco tempo. Estamos melhorando. Então, mas ainda precisamos realmente fazer muito para a gente melhorar mais expressivamente e, enfim, permitir uma sensação de bem-estar maior para a sociedade. Em 2019, as contas do setor público consolidado, que reúne o governo federal, os estados, os municípios e as estatais, fecharam no vermelho em quase 62 bilhões de reais. Menos da metade do esperado, que era de um déficit de 132 bilhões de reais e o menor rombo dos últimos 5 anos. Quase 200 cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da chuva. E as enchentes levantam uma preocupação com a saúde da população atingida. 3 dias depois do temporal, ainda há muita destruição em Belo Horizonte. No Morro das Pedras, na região Centro-Sul, o deslizamento de terra cobriu toda a rua e 7 carros. 5 casas foram atingidas. O impacto foi tão forte que saiu levando o carro para dentro da sala da minha sogra. Com um susto na hora, o sofá ficou um papel, acabou com tudo lá dentro. Desmoronou tudo. Foi um baque tanto pra gente. Um dos principais alertas agora é contra as doenças. Quem teve contato com a lama ou com a água das enchentes precisa se vacinar. Aqui em Belo Horizonte, muitos profissionais estão mobilizados para imunizar as pessoas, indo até na casa de alguns moradores atingidos. Quais são as vacinas que você já tomou? Que eu saiba, eu não tomei nenhuma, não. De porta em porta, com a ficha de todos os moradores, os enfermeiros aplicaram vacinas, principalmente contra hepatite A e tétano. Municípios atingidos pela enchente receberam doses extras de vacinas e de medicamentos. Na casa da Dona Maria Auxiliadora, ninguém perdeu tempo. O marido e os filhos se imunizaram ontem. Hoje foi a vez dela e do neto Gabriel, que trouxe até o cartão de vacinação. Então agora com a vacina, estou mais tranquilo. A família da Dona Maria teve a casa inundada e ainda está limpando os cômodos cheios de lama. A senhora teve contato com lama, água? Tive, nós estávamos lavando a casa, lavando a rua. Tive todo contato com as coisas, tirando as coisas do lugar, jogando para a rua. Meus trem acabou tudo. A minha casa acabou tudo. 196 cidades mineiras, quase 1/4 dos municípios do estado, estão em situação de emergência por causa da chuva. O governo de Minas já recolheu 170 toneladas de doações. A prioridade agora é receber produtos de higiene pessoal e para limpeza de casas. Em Minas Gerais, de acordo com a Defesa Civil, 56 pessoas morreram, vítimas das chuvas. Em Raposos, o temporal destruiu boa parte da cidade e os moradores também estão sendo vacinados. Tirou água na casa, no teto, né? Foi até em cima, então. Aí eu tive contato para limpar as 3 casas lá, da minha filha, do outro irmão meu, que é deficiente, né? Aí
Então, está dando essa vacina em nós, vacina é uma maravilha. A saúde da gente é importante, nós temos que muito agradecer a Deus, muita gratidão a Deus, que está todos com vida aqui. Os dias de tempestade e inundações comoveram o Brasil inteiro e levaram muitas pessoas a oferecer ajuda. Em Sabará, cada um faz o que pode. Adriana prepara em casa o pãozinho do lanche. São 200 todos os dias, desde sábado. É um trabalho muito importante, porque como o pessoal perdeu tudo, então assim, o pessoal não tem nem como fazer esse alimento, né? O Orni assa os frangos na garagem. Doou 50 até agora. Um pouquinho a gente pode ajudar. Todos esses alimentos vão para o restaurante da Juliana, que neste momento está focada em ajudar. Hoje quem é prioridade os abrigados, né? Nós não perdemos nada, graças a Deus eles também não perderam a vida. Mas eles têm que ter um recomeço e a gente está aí pronto para ajudar eles. O restaurante virou um ponto de apoio para receber e distribuir doações para outros voluntários. A Nicole veio buscar mantimentos para o lanche, que ela leva para os abrigos. Muita gente ainda não conseguiu colocar tudo no lugar e nem recuperar tudo. Na cozinha, funcionárias e voluntários preparam o almoço e depois montam a marmita para distribuição. Motoqueiros e jipeiros estão prontos para fazer a entrega. Eles entram em locais de difícil acesso. Querendo levar um pouquinho dessa esperança que há em nós em conseguir reconstruir Sabará para essas pessoas. Para entregar a refeição na mão de quem precisa. Todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil não. Não é fácil não, o que nós passamos aqui, só Deus. Essa rede de apoio também está acontecendo em outras cidades da região metropolitana que ficaram arrasadas por causa da chuva. Nós estamos na praça principal de Raposos, onde foi montada essa carreta com lavanderia para lavar e secar as roupas dos moradores que ficaram completamente sujas de lama. O mutirão já lavou mais de 2.000 peças em 4 máquinas que funcionam o dia todo e de graça. Nós temos hoje aproximadamente 50 voluntários que estão se mobilizando, estão fazendo um rodízio, atendendo a cada dia a rotina da carreta. Seu Valdéquio veio buscar as roupas de cama que deixou ontem. Ficou feliz com o que recebeu de volta. Para mim estava perdido. Aí se não fosse os voluntários, que nos ajudassem, eu iria jogar fora. Os voluntários também distribuem materiais de limpeza. A Tatiana conta que perdeu tudo, menos a casa. Meu desejo é dormir em minha casa, Mas, por enquanto, dependendo da casa dos outros. É o que mais quero. Voltar para casa. Voltar para minha casa, graças a Deus. No Rio de Janeiro, um temporal ontem à noite soltou 2 cabos de sustentação de um navio plataforma da Petrobras que acabou indo parar numa praia em Niterói. 5 rebocadores foram acionados para segurar o monstro de 78 mil toneladas. E ninguém se machucou. Vamos conversar com a Anne Lotterman, lá em São Paulo. Oi, Anne, boa noite. Quais são os alertas para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você, Bonner, boa noite a todos. Olha, o principal aviso é de temporal entre o centro-norte do Paraná, passando por São Paulo, sul de Minas, subindo pelo centro-oeste até o Amazonas. Os maiores volumes de chuva são esperados em Campo Grande, Curitiba, São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro, que vai ter um sábado bem quente ainda. Na área verde clara tem previsão de sol, mas chove em algum momento do dia. Sol sem chuva do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Espírito Santo, grande parte da Bahia até o sul do Piauí e nesta faixa aqui do norte. Porto Alegre, máxima de 28 e Vitória, calorão de 34 graus. Florianópolis, 28. Cuiabá, 35. Palmas, 34 graus. Goiânia, 33. A mesma temperatura de Salvador, onde deve chover fraco amanhã. Grande chance de um arco-íris como esse se formar novamente em Salvador amanhã. Esse foi fotografado hoje à tarde na Praça Castro Alves. Bem bonito, né? Nossa, ficou linda a foto. Anne, você tem informações sobre como ficaram os reservatórios, com essa chuva toda no Sudeste? Olha só, Renata, eles estão ajudando, mas apesar de toda a chuva, dá uma olhadinha nesses números. O volume de água das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor dos últimos 5 anos. Termina o mês com 25,4% do volume útil. Esse número, apesar de baixo, já esteve pior. Antes da chuvarada de janeiro, nós começamos o ano com apenas 20% de água armazenada. E é importante lembrar que estamos na época das chuvas e temos até o final de março para guardar a água que será usada para gerar energia ao longo de todo o ano.
ano. Da capacidade total de armazenamento de água, a região do Sudeste e Centro-Oeste representa 70%. E a água do Rio Doce, que subiu muito nas últimas chuvas, não chega em nenhuma usina que tem capacidade de armazenamento. A água passa por usinas, sim, como Baguari, produz energia, mas aí vai embora. Já a água do Rio das Velhas, em Minas Gerais, desemboca no Rio São Francisco, no Nordeste, e passa por usinas que conseguem guardar essa água para produzir energia ao longo do ano. Apesar dos números não serem confortáveis, há uma expectativa da chuva que ainda vai vir. E por isso a bandeira tarifária de fevereiro será verde, ou seja, a conta de luz não terá nenhuma tarifa extra. Mas não vamos desperdiçar, né, Renata? É isso aí. Vamos torcer para ter março chover onde tem que chover, né, Anne? Bom fim de semana para você. Obrigada, igualmente. Tá bom. A polícia de São Paulo identificou mais um suspeito de envolvimento no assassinato de uma família no ABC Paulista e decidiu indiciar por triplo homicídio a filha do casal e a namorada dela, que estão presas. Ana Flávia e a namorada Karina Ramos chegaram à delegacia em São Bernardo do Campo no meio da tarde. Os policiais tiraram as algemas das duas depois que elas desceram do carro. Ana Flávia é apontada pela polícia como suspeita de ter participado do assassinato dos próprios pais e do irmão. A namorada, Karina, também é suspeita do crime. Os 3 corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da família. A mãe de Flaviana Gonçalves, uma das vítimas, e a avó de Ana Flávia, pediu para ficar frente a frente com a neta na delegacia, mas Ana Flávia não quis conversar. Análises de impressões digitais na casa onde as vítimas moravam, neste condomínio, apontaram apenas impressões de pessoas da família. A polícia pediu uma nova perícia. Os peritos vão usar um reagente químico que identifica manchas de sangue que não são vistas a olho nu. O teste pode ajudar a revelar se o casal e o filho Juan Victor, de 15 anos, foram agredidos e mortos dentro de casa. Segundo a polícia, um porteiro do condomínio disse que quem dirigia o carro da família, saindo do residencial na madrugada de terça-feira, era a Flaviana. A linha de investigação é que ela sai dominada, sai sequestrada. A polícia pediu uma perícia complementar no carro de Ana Flávia para tentar encontrar marcas de sangue e impressões digitais. Hoje a justiça decretou a quebra do sigilo telefônico de Ana Flávia e de Karina. A polícia quer saber onde elas estiveram, com quem falaram e com quem trocaram mensagens, antes e depois da morte da família. Os investigadores dizem que a pessoa que aparece nessa imagem dentro do condomínio às 9 da noite de segunda-feira é Karina. Uma testemunha que está protegida disse ter visto um homem na casa e também que o carro da família foi manobrado para ficar de ré na garagem. Disse ainda que o carro foi carregado com algo de peso. O carro é carregado por esse indivíduo e por uma das meninas. A polícia identificou o homem citado pela testemunha. O advogado de Ana Flávia e de Karina voltou a afirmar que as duas não têm envolvimento nas mortes. Por hora elas negam, né? Afirmam que são inocentes, não tiveram qualquer participação no crime. A seguir, médicos estudam os primeiros doentes do novo coronavírus. Quase a metade já passou dos 60 anos.
Países da Ásia não seguiram a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que mantivessem as fronteiras abertas, apesar do surto do novo coronavírus. Na China, que tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, foram registrados quase 10 mil doentes. O número de mortos chegou a 258. Este seria o último fim de semana do feriadão de Ano Novo Lunar. Comércio e hotéis deveriam estar lotados em Tóquio. Mas o coronavírus mudou o cenário. Não só vários países cortaram voos. O Ministério das Relações Exteriores está providenciando voos fretados para repatriar cidadãos. Em Wuhan, mais de 300 sul-coreanos retornaram hoje a Seul e ficarão em 2 centros de quarentena. O parlamento do Japão aprovou uma lei às pressas que permite, a partir de amanhã, barrar passageiros não japoneses que tenham estado em Wuhan nas últimas 2 semanas e internar pessoas até usando a força para que sejam examinadas. Singapura também anunciou que não permitirá o desembarque de quem esteve na China nesse mesmo período, 2 semanas. Os chineses são os estrangeiros que mais vêm ao Japão, 30% do total de turistas. No ano passado, quase 10 milhões dos aproximadamente 30 milhões de visitantes que passaram por aqui. Por isso, a perspectiva de prejuízos à economia japonesa é calculada na casa dos bilhões de dólares. Economistas preveem que, se o surto se estender até o meio do ano, as perdas podem chegar a 15 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões de reais. Por hora, não há uma previsão concreta de por quanto tempo o novo vírus vai continuar a se espalhar. Um dia depois de anunciar o fechamento de mais de 4.000 quilômetros de fronteira com a China, a Rússia confirmou os primeiros casos de infecção. Os 2 doentes são chineses. Esse cerco para evitar a propagação da doença também tem ocorrido na Europa e nos Estados Unidos. 23 países confirmaram casos do novo coronavírus. Reino Unido, Espanha, Suécia e Rússia engrossaram a lista de países com registro do novo coronavírus. Em meio ao surto, governos tentam proteger suas populações. O dos Estados Unidos declarou emergência de saúde pública. Anunciou que voos vindos da China só poderão pousar em 7 aeroportos americanos, onde haverá uma força-tarefa para receber os passageiros. A partir de domingo, estará proibida a entrada no país de estrangeiros que estiveram em território chinês. E os americanos que nas últimas 2 semanas passaram pela província chinesa de Hubei, onde fica Wuhan, o epicentro do surto, vão ter que encarar uma quarentena obrigatória. Mais de 60 países já implementaram alguma forma de controle de imigração para cidadãos chineses, desde a exigência de atestados médicos até o cancelamento de vistos. O número de companhias aéreas que suspenderam voos para a China não para de aumentar, apesar de ontem, ao declarar emergência de saúde pública de interesse internacional, a Organização Mundial da Saúde não ter recomendado restrições de viagens. Hoje, a OMS reforçou a orientação. A única maneira de checar, rastrear o histórico de viagens e ver se os viajantes têm algum sinal de infecção é através de controles oficiais, disse o porta-voz. Como prevenção, a OMS sugere lavar as mãos regularmente com sabão ou álcool em gel, evitar contato com pessoas com febre ou tosse e evitar comer carnes mal passadas. Pesquisadores cruzam dados para tentar fazer um raio-x da situação. Uma análise dos primeiros 99 pacientes tratados em Wuhan com pneumonia foi publicada pela renomada revista médica The Lancet. O levantamento mostrou que alguns apresentaram dor de garganta, de cabeça e ou muscular. A maioria teve tosse e febre. A análise destacou ainda que os 2 primeiros pacientes que morreram, um homem de 61 anos e outro de 69, eram aparentemente saudáveis, mas fumantes com pulmões enfraquecidos.
Um estudo ainda mais amplo da renomada publicação New England Journal of Medicine, com os primeiros 425 infectados, revelou que praticamente a metade dos pacientes tinha 60 anos ou mais. Nenhum tinha menos de 15 anos. Segundo os pesquisadores, ou as crianças são menos propensas a contrair o novo coronavírus, ou, quando infectadas, apresentam sintomas mais amenos. A pesquisa destacou ainda que o surto do novo coronavírus tem dobrado de tamanho a cada semana, mas a capacidade de propagação parece ser um pouco menor do que o estimado inicialmente. Cada pessoa pode passar o novo coronavírus para entre 2 e 3 pessoas. Os primeiros números sugerem ainda que a taxa de letalidade do coronavírus de Wuhan é consideravelmente menor do que as taxas de outros tipos de coronavírus. 2 mortes a cada 100 infectados. No caso da SARS, a síndrome respiratória aguda grave, foram 10 mortes em cada SARS. A síndrome respiratória do Oriente Médio, 34 mortes em cada 100 infectados. O Brasil continua sem nenhum doente com a confirmação de se tratar do novo coronavírus. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou alguns novos casos suspeitos. Todos os dias, às 16h, o Ministério da Saúde apresenta os dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde até o meio-dia. Oficialmente, os casos suspeitos subiram de 9 para 13. Durante a entrevista, o secretário de Vigilância em Saúde disse que desses, um foi descartado logo depois do meio-dia, quando a planilha já estava fechada e por isso ainda não aparece na estatística oficial. Os casos suspeitos estão em 5 estados: 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Santa Catarina, com 1 caso. Além do caso da estudante que estava internada em Belo Horizonte, mas que ainda consta da lista. Atualmente, só a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, faz os testes laboratoriais para a detecção do novo coronavírus. A partir de segunda-feira, outros 2 laboratórios vão passar a fazer os testes também: Adolfo Lutz, em São Paulo, e Evandro Chagas, no Pará. O Ministério também vai fazer uma compra emergencial de materiais como touca, protetor facial, máscaras, capote, luvas, álcool gel e medicamentos. Esses itens vão para as UPAs, hospitais, aeroportos e para profissionais como militares e policiais federais. A população em geral não precisa desses cuidados extras por enquanto. A máscara neste momento, ela não é para a população em geral. Ela é para os trabalhadores de linha de frente nos pontos de entrada, para o serviço de saúde, para a coleta de exames e manejo dos pacientes. O secretário executivo reforçou que o novo coronavírus não está em circulação no Brasil, mas disse que alguns cuidados podem ser seguidos por todos. Cuidar com as secreções, com espirro, com tosse, proteger, nunca colocar as mãos na frente da boca, proteger com o cotovelo, lavar as mãos exaustivamente, não compartilhar utensílios domésticos, evitar aglomerações, evitar, principalmente quando se está doente, não participar de locais onde haja concentração de pessoas. Isso vale para quase todas as transmissões de doença, vale muito especificamente para a questão da influenza e também vai valer para a prevenção, redução da transmissão do coronavírus. No Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros para avaliar os riscos do novo coronavírus. Participaram os ministros da Saúde, Relações Exteriores, Defesa, Secretaria de Governo, o Gabinete de Segurança Institucional e o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que antecipou a volta das férias em meio a uma crise na Casa Civil, que levou à demissão do número 2 da pasta ontem. No fim da reunião, Bolsonaro falou sobre a hipótese de trazer para o país brasileiros que estão na China, como fizeram governos de vários países com seus cidadãos. Para 30 nós temos a possibilidade da Força Aérea cumprir essa missão. Existe a possibilidade. Agora todo mundo diz que não está contaminado. Isso nós sabemos disso aqui. Tem que fazer um exame prévio lá, tá certo? Quem tiver qualquer possibilidade de apresentar um sintoma não embarcaria. E chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena, com toda certeza, numa base militar, longe de grandes centros,
né, populacional, para que a gente não cause pânico, transtorno junto à população brasileira. Custa caro um voo desse, sim, custa caro. Ali, de acordo com, se for fretar um voo, acima de 500 mil dólares, o custo pode ser pequeno, né, para o tamanho do orçamento brasileiro, mas depende da aprovação do parlamento. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que, a pedido da OMS, o Brasil vai dividir com países vizinhos na América do Sul informações sobre como lidar com o novo coronavírus. Enquanto cientistas e autoridades da saúde procuram esclarecer bilhões de pessoas no mundo inteiro sobre o coronavírus, mensagens alarmistas e falsas se espalham em redes sociais. Eu sei que isso está vindo da China, né? Já tem muitas áreas isoladas, né? Lá na China, muitas cidades isoladas, e já tem casos no Brasil, né? Não, dona Glória, nenhum caso confirmado. Mas esse tipo de dúvida é consequência de um mundo absolutamente conectado, onde as informações surgem em milésimos de segundos via internet. E por isso é tão importante filtrar o que é verdade e o que não é. A gente não sabe se realmente é algo que a gente pode confiar ou se é algo que a gente pode desconfiar, né? Um mês depois da primeira notificação do coronavírus na China, pesquisadores estão registrando uma explosão de informações falsas no ambiente virtual. A velocidade de contaminação das redes sociais pelas fake news é impressionante. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em apenas 4 dias, triplicou o número de vídeos postados numa das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo. E nesse mesmo período, as visualizações aumentaram 500%. O Departamento de Políticas Públicas da FGV faz verificações em tempo real das informações compartilhadas em redes sociais. São milhares já de filmes e de exposições, muitas delas inverídicas, muitas delas com teorias conspiratórias, mas muitas também com elementos verdadeiros e tal. E daí é muito importante, por exemplo, os órgãos públicos fazerem esse alerta e deixarem bem claro qual a informação que é confiável. A Fiocruz lançou uma cartilha com perguntas e respostas sobre o coronavírus para informar corretamente a comunidade científica e a população. E o Ministério da Saúde criou um selo para identificar as fake news que andam circulando por aí e que acabam gerando dúvidas como a do Everton. Não sei se é fake news, se isso é verdade, realmente porque está circulando na internet que o coronavírus veio de uma sopa de morcego. Everton, olha o selo do Ministério aí. É fake news. O Ministério também negou que o Carnaval seja um período de risco para a transmissão do coronavírus. Nós temos absoluta convicção de que não há circulação do vírus no Brasil. Não havendo circulação do vírus no Brasil, o fato das pessoas estarem se divertindo no Carnaval não tem possibilidade de ocorrer transmissão do vírus. A Elizabeth é filha de sul-coreanos e, por causa da descendência oriental, tem recebido muitos vídeos sobre o coronavírus. Pergunta, tá assim mesmo? Você tá sabendo de alguma coisa? A tua mãe vai pra Coreia, né? E aí, como é que vai ser? As pessoas têm que procurar fontes críveis, né? O bom jornalismo, instituições acadêmicas de renome e que têm reputação e continuamente estão investindo no aprimoramento. E hoje voltou a aumentar a preocupação dos investidores com as consequências do novo coronavírus na economia mundial. Aqui no Brasil, a cotação do dólar comercial subiu para R$ 4,28. Em janeiro, a alta é de 6,86%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1,5%. O da Bolsa de Nova York, 2,09%. A seguir, o Senado americano barra depoimentos que poderiam comprometer Donald Trump no julgamento do impeachment. O Reino Unido deixa a União Europeia.
A empresária e blogueira Lorena Vieira se disse hoje vítima de preconceito numa agência do Banco Itaú, no Rio de Janeiro. O banco negou, declarou que funcionários verificaram os documentos de Lorena, o que é obrigatório, e se desculpou com ela. Agora à noite, a polícia informou que a identidade da empresária era falsa. Lorena disse que rasgou o documento assim que saiu da delegacia. Lorena Vieira disse numa rede social que foi ontem a esta agência do Itaú desbloquear um cartão e sacar R$ 1.500. Mas, segundo ela, funcionários desconfiaram da movimentação na conta e chamaram a polícia. A gente é preto, a gente é humilde, porque eu ando super humilde, mas a gente é empresário sim, a gente é empreendedor também, tá? E pra piorar, não deixaram eu tirar dinheiro. Os policiais levaram Lorena Vieira para a delegacia. Ela passou cerca de 20 minutos conversando com os investigadores. Depois foi liberada. Lorena disse que se sentiu ofendida e que foi tratada de forma preconceituosa. Toda hora me perguntando se eu não tinha feito nada, se eu não tinha passagem pela polícia, se eu não era criminosa. Lorena é mulher do DJ Renan da Penha, criador do Baile da Gaiola, um dos maiores bailes funks do Rio. Hoje, Lorena voltou à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Chegou acompanhada do marido e do advogado. No fim da manhã, a Polícia Civil do Rio tinha divulgado uma nota afirmando que o documento apresentado por Lorena no banco era verdadeiro. Mas durante a tarde, a Polícia Civil do Rio afirmou ter recebido novas informações do Detran e do Instituto de Identificação Félix Pacheco sobre a carteira de identidade de Lorena Vieira. O delegado Fabrício Oliveira disse que o Detran confirmou que o documento apresentado por ela no banco era falso, que nenhuma carteira de identidade em nome dela foi emitida no dia 7 de maio de 2018, como constava no documento. Ainda segundo a polícia, a foto da carteira não existe no banco de dados do Detran. E, de acordo com os investigadores, o Instituto Félix Pacheco atestou que a digital do documento não pertence a Lorena. Lorena está sendo investigada por uso de documento falso. Segundo a polícia, as suspeitas começaram quando ela rasgou e queimou a identidade logo após ter saído da delegacia. Ontem, ela contou ao G1 por que rasgou o documento. Me deixou mal mesmo, que eu até rasguei a minha identidade, né? Porque o policial falou que era quase impossível ver que era eu, né? Porque meu cabelo estava liso, que era para eu jogar essa identidade fora e fazer outra com o meu cabelo natural. Agora à noite, numa troca de mensagens com nossa produção, Lorena Vieira disse: se o erro foi no Detran, eles que resolvam. Agora isso é terrível. Em seguida, apagou as mensagens que havia encaminhado e escreveu: estou devastada e não quero falar com ninguém. Antes de a polícia descobrir que o documento era falso, o Itaú Unibanco divulgou uma nota em que lamentou profundamente os transtornos causados a Lorena Vieira. O banco informou que a verificação de documentos é obrigatória em casos em que o cliente não tenha em mãos o cartão do banco ou não faça uso da biometria para fazer saques. O objetivo, segundo o banco, é garantir a segurança dos próprios clientes e não tem qualquer relação com questões de raça ou gênero. O banco afirmou também que, infelizmente, pessoas mal intencionadas tentam aplicar diariamente golpes usando documentos falsos em agências de banco. E, em razão desse procedimento, o Itaú Unibanco conseguiu evitar inúmeras fraudes contra os clientes. O banco pediu desculpas a Lorena pelo incômodo que a abordagem causou e segue à disposição para mais esclarecimentos. Agora há pouco, o Itaú Unibanco divulgou uma nova nota em que mantém o posicionamento anterior de que a verificação de documentos é obrigatória quando o cliente não tem em mãos o cartão do banco ou não faz uso de biometria nos saques. O banco reafirmou que o objetivo é garantir a segurança dos clientes e que não tem qualquer relação com questões de raça ou de gênero. O banco reforçou que, a despeito de a Polícia Civil ter declarado que o documento apresentado por Lorena Vieira é falso, já havia se desculpado com ela pelo incômodo que a abordagem possa ter causado e concluiu dizendo que se mantém à disposição para esclarecimentos. O Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia agora há pouco, às 8 da noite, hora de Brasília, 11 da noite no horário britânico.
Um momento histórico que encerra uma novela iniciada em 2016. A festa nacionalista começou em Bruxelas. Os deputados britânicos deixaram o Parlamento Europeu com uma alicuia. Em Londres, foi exatamente como 3 anos e meio atrás. O lado vencedor arreganhava a felicidade, tripudiava de todos que queriam ficar na União Europeia. O choro aqui só se fosse de alegria. Mas o lado perdedor não descansava em paz. A promessa é de um dia voltar ao bloco europeu. A negação sempre vem antes do luto. Esses britânicos velaram a União Europeia. Até hoje não se conformam com uma derrota tão apertada no plebiscito de 2016. Desde então, o país continua dividido. No pronunciamento à nação de hoje, o primeiro-ministro britânico falou em união. Boris Johnson disse que a cortina sobe em um novo ato. A União Europeia já é uma lembrança. O lema paz, prosperidade e amizade com todas as nações dá ao divórcio ares amistosos. Mas toda moeda também fala em dinheiro. O Reino Unido e a União Europeia passam a ter 11 meses para acertarem um novo acordo comercial. Durante esse período de transição, as regras europeias continuam valendo. A livre circulação de pessoas e produtos. O Reino Unido perde a voz, mas eles não perdem o entusiasmo. Em frente ao Parlamento Britânico, o clima é de alegria. Aqui que é a grande festa pela saída. Aos pés do Big Ben, os eleitores do Brexit já anunciam a chegada do grande momento e controlam o relógio mais famoso do mundo para ter certeza de que a hora vai mesmo chegar. Perto da meia-noite em Bruxelas, a União Europeia começou a regredir a 27 países. 11 da noite em Londres seria um novo dia. O Reino Unido voltou oficialmente no tempo e vai controlar todas as políticas do país. O Senado dos Estados Unidos concluiu hoje uma das etapas mais importantes do processo de impeachment do presidente Donald Trump e abriu caminho para absolvê-lo. Com 2 votos de vantagem, os republicanos conseguiram. O julgamento do presidente Donald Trump não vai ter depoimentos. Apesar de 75% dos americanos acharem necessário convocar testemunhas, o Senado votou contra. A oposição precisava convencer 4 senadores republicanos, que é o partido do presidente, a votar pelas convocações. Conseguiu somente o voto de 2. Os outros 2, nas últimas 24 horas, decidiram seguir a orientação do partido. O senador Lamar Alexander chegou a dizer que, apesar de não ter dúvidas de que o presidente americano agiu de forma inapropriada com a Ucrânia, isso não seria grave o suficiente para retirar Donald Trump do cargo. O plano dos republicanos era concluir o julgamento de impeachment em menos de um mês. Hoje, eles conseguiram. O voto final, que deve absolver o presidente, vai acontecer nos próximos dias. A seguir, as cidades brasileiras onde a seleção vai jogar nas eliminatórias da Copa.
A CBF anunciou as 8 cidades brasileiras em que a seleção vai disputar jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O formato da competição continua o mesmo. 10 seleções da Conmebol jogando entre si em 2 turnos. 4 delas garantem a vaga direta na Copa do Catar. A 5ª colocada vai disputar a repescagem. A novidade é que dessa vez a CBF escolheu com antecedência onde o Brasil vai mandar os seus jogos. A seleção vai estrear no Recife, dia 27 de março, contra a Bolívia. Em setembro, recebe a Venezuela em Brasília. O clássico contra a Argentina será em outubro na Arena Corinthians, em São Paulo. Salvador vai receber em novembro Brasil e Equador. Já em 2021, a seleção enfrenta a seleção peruana em Porto Alegre, o Uruguai no Maracanã, Rio de Janeiro, a Colômbia em São Paulo, o Paraguai em Manaus e o Chile em Belo Horizonte. A escolha das cidades respeitou os seguintes critérios. Primeiro, o pilar técnico, bons estádios, bons gramados, bons locais de treinamento. O segundo critério é a democratização, de a seleção estar nas 5 regiões do país, e também o critério logístico. Em 2020, a seleção joga ainda uma outra competição, vai defender o título da Copa América. Se chegar à final da Copa América para defender o seu título, a seleção brasileira vai jogar 18 vezes em 2020 e só 2 partidas serão amistosos. Tite vai começar o ano por onde começou na seleção brasileira, pelas eliminatórias. E aquele time, para ele, deixou saudade. A que mais encantou foi a que mais me representou, a que mais me deixou satisfeito foi a das eliminatórias. Com Tite no comando, a seleção brilhou nas últimas eliminatórias. Em 13 jogos, foram 11 vitórias e 2 empates. Recuperar aquele futebol, já no primeiro jogo no Recife, é o que a seleção quer para começar bem o ano. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay com a série Jogo de Espiões. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.